Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. O vídeo de hoje vai ser uma palestra sobre o ciclo de lunação, uma chave para a compreensão da personalidade. Um tema que já venho estudando há algum tempo, ele se desdobra por vários outros temas, como por exemplo a roda da fortuna, o ciclo de lunação progredido, etc. Mas neste vídeo a gente vai falar apenas do ciclo de lunação natal, né, do aniversário da pessoa, e alguns desdobramentos também de compreensão de como eles funcionam na relação com planetas, com signos, e também dentro de uma visão mais ampla de um ciclo astrológico e como ele pode ser interpretado dentro de um mapa astral, certo? Então fica conosco para ver isso logo depois da nossa vinheta. Eu quero começar, como sempre, falando para vocês quais são os livros que servem como base para este vídeo e para quem quer estudar, aprofundar mais sobre esse assunto. O primeiro e principal, né, na verdade, o pioneiro que trouxe à tona para a gente esses conhecimentos é O Ciclo de Lunação, de Danny Rudhyar, que tem o título exatamente do que como nós nomeamos a thumbnail desse vídeo aqui, que é O Ciclo de Lunação, uma chave para a compreensão da personalidade. Pode parecer até algo pretensioso considerar que o ciclo de lunação pode trazer informações muito mais fortes sobre a nossa personalidade, e não somente para a questão emocional, que é o que a Lua está relacionado, mas vocês vão entender por que isso, e eu já posso adiantar dizendo a vocês que o ciclo de lunação não se refere apenas à Lua. Por mais que o nome force a gente a entender isso, ciclo de lunação diz respeito à relação do Sol com a Lua. É uma relação Sol-lunar que o tempo inteiro o livro fala aqui, e diga-se de passagem, o Danny Rudhyar se esforça para durante o livro inteiro lembrar a gente disso, porque a gente acaba esquecendo, porque fala-se apenas de Lua, mas se esquece de que as fases da Lua, elas são muito em função da relação do Sol com a Lua, não apenas com a Lua somente. E também algo que é importante a gente dizer aqui, que assusta muita gente, que eu vinha falando à medida que eu estava estudando esse tema, eu sempre falava que não existem só 4 fases a Lua, né? Existem 8 fases. E essas 8 fases vão ser destrinchadas aqui, faladas aqui para vocês entenderem como elas já têm por si só os seus significados, e quando associadas a os signos e as casas, elas ganham um significado novo, né? E a gente vai ver como isso é importante para a astrologia. Hoje em dia ninguém mais deixa de utilizar essa informação, coisa que provavelmente na astrologia clássica não era usada, porque não era compreendido desse jeito. Foi um trabalho que Danny Rudhyar mesmo fez nesse livro de codificação para a gente, né, de entendimento, de compreensão sobre esse ciclo de lunação. Foi daí que nasceu nesse livro aqui, tá? Mas eu posso também falar desse outro livro aqui de Donna Cunningham, que é A Influência da Lua no seu mapa natal, os signos lunares chaves da sua vida interior. Nesse livro ela fala do livro de Danny Rudhyar e até faz algumas alterações na opinião dela, faz algumas sugestões, explica melhor por que ele deixou de considerar uma determinada fase, fala da importância do que Danny Rudhyar trouxe quando ele escreveu esse livro, Ciclo de Lunação. E eu quero até dizer a vocês que em algumas coisas eu concordo com o que ela fala, porque ela está atualizando, e outras não. Acho que o Danny Rudhyar foi mais feliz, né? Posso indicar também a vocês este livro aqui, que apesar de não ser especificamente de ciclo de lunação, ele é um livro sobre os luminares, que são exatamente o Sol e a Lua. É um livro que fala da psicologia do Sol e da Lua no horóscopo, de Liz Greene e Howard Sasportas, 2 assim, grandes autores de psicologia, de astrologia psicológica, que praticamente deram todos os conteúdos mais completos e mais influentes, envolvendo mitologia, envolvendo todos esses conhecimentos da astrologia, psicologia e mitologia. E aqui nesse livro eles falam, né, Liz Greene e Howard Sasportas, muito sobre o significado mitológico e psicológico do Sol e da Lua, ajudando muito, mas muito mesmo, com informações riquíssimas para esse tema.
Óbvio que não dá para a gente agregar tudo que está aqui, alguma coisa muito rápida, vocês vão ver em alguns slides, a gente vai falar do que está aqui, mas teremos um vídeo que falaremos mais detidamente sobre esse livro, mas não só sobre esse livro, mas toda a sequência de livros de psicologia, de astrologia psicológica, de Liz Green e Howard Sasportas, falando sobre esses conteúdos, né, em seminários, e que acabou envolvendo também Stephen LaRoy. O Howard Sasportas morreu cedo, o Liz Green está vivo até hoje, e o Stephen LaRoy também, mas eles fizeram muitos seminários falando de astrologia psicológica, e este é um dos livros, mas que foca principalmente no Sol e na Lua, e é um livro de grande importância para começar o entendimento dos planetas, porque qual planeta ou qual astro dentro da astrologia poderia ser mais importante para a nossa personalidade que o Sol e a Lua, né? E eu posso também falar desse aqui, que foi o que mais recentemente eu adquiri, né? Até mostrei ele em vídeo, um unboxing dele em vídeo, que é a Espiral da Vida, né? De duas autoras, né? Joanne Wickburg e Virginia Meyer. Este livro fala não só en passant sobre o ciclo de lunação, fazendo referência ao livro de Dani Rudhyar. Elas duas não falam aprofundadamente sobre o tema, reportando a gente a leitura mais aprofundada no livro, mas ela chega a descrever de maneira sintética sobre o conteúdo do livro, o ciclo de lunação, mas ela também, brevemente, fala a respeito da possibilidade de existirem fases dos planetas como um todo, todos entre si, não só a Lua com algum planeta, mas planetas com planetas podem ter fases, é só a gente analisar o ângulo que eles fazem, e a gente vai ter uma interação muito mais completa que apenas interpretar os aspectos dos planetas, entendendo que eles fazem um percurso cíclico. Aquele aspecto ele vai ter um significado dentro de um todo, né? Todo ciclo é iniciático e todo ciclo mostra um conjunto de coisas, de informações, e quando a gente faz um retrato desse ciclo no mapa astral da gente, que é o momento em que a gente nasceu, a gente está apenas fazendo um retrato de um movimento, de algo que está em movimento e não parado, mas também algo que mostra um conjunto, um todo, e a gente só está vendo a parte. Então, de certa forma, entender isso todo é grandioso, é importante para a gente entender, conhecer melhor a astrologia, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo desse vídeo, certo? Bom, a gente começa mostrando aqui a nossa thumbnail, né, que já aparece aqui uma indicação exatamente de como é essa sequência de fases. Aí vocês vão ver que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas repare que é 9, tem 9 aqui indicações, porque nós temos aqui o retorno à primeira fase. Vocês vão entender também que dentro da perspectiva de Donna Cunningham, ela considera 9 mesmo, porque ela faz uma distinção na fase que é minguante, né, que nós temos, né, já no final, a minguante final e a balsâmica. Ela faz uma distinção entre essas duas fases que Dani Rudhyar não faz, e que acaba sendo uma informação a mais, mas eu considero que acaba fazendo parte da mesma fase, né, apenas tendo uma variação, porque se a gente for parar para pensar, eu disse a vocês que as fases lunares são em 8 e não em 4, mas a gente pode dizer que cada grauzinho é uma fase diferente. É só para que a gente possa distinguir diferentes características que podem acontecer na personalidade da pessoa a partir de qual foi a fase específica que estava a Lua no momento que ela nasceu. Também é importante dizer para vocês que alguns autores fazem uma distinção entre face da Lua e fase da Lua, justamente para poder não tirar da cabeça das pessoas a possibilidade também de dividir em 4, né? Nova, crescente, cheia e minguante são, na verdade, as faces da Lua. E as 8 fases que a gente vai ver daqui a pouco são fases que mostram subdivisões entre essas faces, que acrescentam informações e que dão a gente mais dados sobre, não só sobre a personalidade, quando a gente está considerando as fases do nascimento, as fases do aniversário da pessoa, mas também não somente das fases do mapa natal da pessoa, mas também quando elas aparecem em
trânsitos, em progressões, em direções, etc. Bom, mas eu quero também chamar a atenção ainda dentro dessa thumbnail aqui, sobre uma informação que eu depois não vou mais falar, porque senão vai tomar mais tempo ainda do vídeo, é que esse vídeo vai ser longo, viu? Mas eu estou dividindo em partes ele para vocês, até se quiserem assistir em partes também, poder ficar mais fácil. Eu quero dizer a vocês assim, ó, que esse arco aqui, ó, da Lua, desse filetezinho de luz que aparece com a sombra da Terra sendo projetada aqui, é importante que a gente entenda que no hemisfério norte esse arco está voltado para essa posição que está aqui. No hemisfério sul, que é onde nós estamos, ela fica no outro sentido. Então é até fácil a gente entender, a gente lembrar, né? Porque existe um lembrete fácil de se a Lua está crescente ou minguante no hemisfério sul, porque é só a gente olhar que está formando um C. A luz, né, projetada do Sol sobre a Lua, a gente vê ela com uma forma de um C quando ela está crescente e no contrário do C quando está minguante, certo? Então, isso aqui é um dado importante. Então, fica claro para a gente que estas fases que estão aqui explicitadas, elas são são as fases da Lua no hemisfério norte, né, porque são os desenhos que a gente encontra mais. Se eu invertesse eles, daria problema, porque a Terra ficaria invertida, os desenhos da Terra ficariam invertidos. Tive o trabalho de fazer isso em outros slides, mas nesse aqui a gente manteve para poder manter a qualidade gráfica e a resolução da imagem, certo? Mas vamos seguir adiante. Bom, então eu começo aqui com o livro, né? Aqui é a capa do livro que eu mostrei nesse instante para vocês, e mostrando aqui essas fases, né? Essas fases vocês vão ver, estão vendo aqui que são 8 no total, né? Nessa distribuição que está aqui. É mais ou menos o que acontece com a Rosa dos Ventos, né? Que a gente tem norte, sul, leste, oeste, e tem as direções intermediárias entre essas 4, né? Mas repare que o subtítulo é exatamente esse, né? Uma chave para a compreensão da personalidade. Quero dizer a vocês que vocês ainda encontram esse livro, não foi reeditado, não sei porquê. Espero muito que a editora Pensamento relance os livros de Dani Rudyard, assim como relançou alguns livros de Liz Greene, deixando ainda a desejar muitos. Tem muitos que ainda não foram lançados de Liz Greene, até livros antigos. E Dani Rudyard é um que a gente precisa mesmo que sejam relançados para as pessoas, os astrólogos mais atuais dessa geração mais nova, possam ter conhecimento sobre o conteúdo de Dani Rudyard, que é muito bom. Mas vamos lá. Aqui mostrando a capa do livro em inglês, né? E aqui uma imagem do livro em inglês por dentro, né? Dando a gente esclarecimento de quando foi exatamente que foi escrito o livro, 1967. Agora, é importante esclarecer que tem uma parte, né, do livro mais para o final, falando da aplicação do ciclo de lunação e também do ciclo de lunação progredido, que foi escrito por Leila Rael Rudyard, né, porque já foi depois da morte de Dani Rudyard, né? Então a gente encontra, porque acho que a última edição foi lançada em 1986, ou seja, exatamente um ano depois da morte dele. Então foi a Leila Rudyard que escreveu, né? Então aqui eu já estou mostrando para vocês as 8 fases, né? As fases da Lua, né? Que seria, vamos começar pela Lua nova, né? Vamos começar pela Lua nova aqui. Então, aí tem Lua nova, Lua crescente, aqui mostrando como ela aparece no hemisfério sul mesmo, né? Quarto crescente, Lua crescente, que muitos chamam de Lua emergente, ou muitos chamam de Lua crescente gibosa. Aí tem a Lua cheia. Depois tem a Lua minguante, propriamente dita. Quando fala assim, minguante só, está se referindo a essa. Mas essa aliás, está se referindo a de cá, mas essa daqui é muito chamada por Lua minguante gibosa, né? E quarto minguante, e depois a Lua minguante, propriamente, que também é chamada de balsâmica, ou Lua negra, ou Lua escura, né? Enfim. Então aqui nós temos essas 8 fases, e vamos entender aos poucos, através do conteúdo do livro, como que elas se comportam, como que elas podem ser interpretadas, né? Bom, eu começo aqui mostrando para vocês trechos do livro que são muito importantes. Na página 3 a gente tem uma parte que fala de astrologia, tempos e ciclos.
A astrologia pode ser definida como uma técnica para o estudo dos ciclos da vida. Seu objetivo principal é estabelecer a existência de padrões regulares na sequência de eventos que constituem a experiência interior e exterior do homem. Além disso, utiliza o conhecimento desses padrões a fim de controlar e dar significado a essas experiências. O corpo celeste que está em movimento é visto formando aspectos com a sua posição por ocasião do início do ciclo ou com qualquer outro ponto que permanece fixo enquanto o corpo celeste descreve seu ciclo. O que tais ciclos e posição medem é o curso tomado por qualquer impulso dinâmico do ponto de partida até a chegada. Cada todo é uma parte integral de um todo maior. Um ciclo é sempre o subciclo de uma sequência-tempo muito maior. E embora haja uma relação teórica de causa e efeito entre ciclos sucessivamente menores que operam no nível mesmo, assim existe também uma ação constante dos ciclos maiores sobre seus períodos componentes menores, uma ação constante do todo sobre as partes. Então ficou claro aqui, né, que mesmo a gente considerando apenas um trecho desse ciclo todo, é como um holograma. Na verdade, esse trecho contém o todo. E é importante a gente conhecer esse todo para que a gente saiba por que aquilo funciona daquele jeito e de que maneira a gente pode interpretar e dentro de que condição isso deve ser interpretado, sabendo que existe algo que acontece imediatamente antes, algo que acontece imediatamente depois, mais ou menos com o que acontece com a jornada do herói, mais ou menos o que acontece quando a gente interpreta cartas. Vocês vão ver quando a gente falar aqui logo mais do baralho cigano, né? Do baralho Lenormand, a gente tem sempre uma sequência na interpretação de cada carta diferente do tarot. No tarot tem, que é a jornada do louco, né? E também a sequência de cada naipe. E a gente saber que existe um processo que vai desde o Ás até o Rei, né? Em cada arcano menor. E desde do arcano do louco até o arcano 21 do mundo, a gente tem uma sequência também. Entender o que é que cada arcano significa a partir desse conjunto é muito importante, porque a gente vai saber nas relações entre as cartas também como que deve ser interpretado isso. O mesmo acontece com a astrologia, porque a astrologia é cíclica o tempo inteiro. A gente passa por várias fases ao longo da vida. Quando a gente está interpretando, por exemplo, o retorno de Saturno, o primeiro retorno de Saturno existe um significado, o segundo retorno de Saturno, que eu estou até devendo aqui um vídeo sobre isso para uma pessoa que me pediu, mas eu vou fazer sobre isso atendendo pedidos. Você já sabe que quando há um segundo retorno de Saturno, você entende que esse retorno de Saturno já tem um outro significado, porque está se passando de novo pelo mesmo ponto mais uma vez. Então, só para a gente entender dentro de uma perspectiva em movimento, que existe uma diferença, uma distinção de cada ciclo, e quando a gente faz um retrato mostrando um mapa astral da pessoa, ou fazendo um mapa de determinada ocasião, ou de um momento da astrologia mundial, como vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar algo relacionado ao Brasil, né? E uma fase da Lua que acontece específica agora no dia 18 de janeiro, que vai ser de grande importância a gente destacar, para vocês perceberem uma aplicação do ciclo de lunação na astrologia mundial e como ela pode ser interpretada, e a importância de saber a fase da Lua quando a gente está analisando a posição da Lua na casa ou no signo, que saber a fase também é muito importante dentro desse entendimento, tá? De fato, o estudo dos ciclos, isto é, das atividades periódicas na natureza, no homem e em qualquer outra coisa, constitui a raiz de todo conhecimento importante, seja ele científico ou filosófico, e o estudo dos ciclos é um estudo do tempo. Os dois tipos básicos de aspectos e ciclos astrológicos: ciclos de posição, ciclos de relacionamento. Então a gente pode analisar a posição daquele astro, daquele planeta, em relação ao Sol, em relação à Lua, né? Aliás, a posição dele em relação ao ciclo zodiacal, que é o ciclo de posição, e o ciclo de relacionamento, né? Ele em relação a outro planeta. Então esses dois ciclos são de grande importância para a astrologia e é bom que a gente saiba. Por exemplo, o ciclo de posição mostra, por exemplo, tanto a posição
de um planeta em relação ao signo, quanto a posição em relação à casa. Uma perspectiva mais celeste, mais ampliada, mais universal, e outro uma perspectiva mais pessoal, porque as casas são bem específicas para a pessoa que está sendo consultada, a pessoa que está se analisando, né, dentro da astrologia. O ciclo de posição é o que trata das posições sucessivas de um objeto que se move com referência ao seu ponto de partida. Se o movimento é periódico, no fim do ciclo, o objetivo alcança exatamente a mesma posição da qual partiu. Os ciclos de relacionamentos são ciclos que começam na conjunção de dois corpos celestes em movimento, atingem seu clímax na oposição entre estes mesmos corpos, chegando a um fim quando ocorre uma nova conjunção. E é esse ciclo agora de relacionamento, ou ciclo sinódico, que a gente vai tratar aqui no nosso ciclo de lunação. Aqui nós estamos vendo, né, a posição da Lua, né, a posição do Sol, que está exatamente aqui, e aí tem uma angulação, né? O símbolo da Lua é esse aqui, que pode estar para um lado ou para o outro, né? Até variando em função do hemisfério, né? Mas claro que o símbolo, cada um escolhe qual que ele vai preferir, mas só que nesse desenho a gente já vê uma Lua com um Czinho e aqui a Lua ao contrário. Foi uma imagem que eu peguei, né? Não foi eu que criei. Geralmente eu mantenho um pouco essa unidade dos símbolos, né? Mas é só para vocês entenderem aqui um exemplo de mapa com a informação que vai ser adicional, mostrando qual é a angulação que tem entre o Sol e a Lua e a posição exata que eles estão. Inclusive considerando a angulação no sentido do giro dos dois, né? Que é sempre esse sentido aqui, né? Sentido anti-horário. Então o Sol está na frente da Lua, considerando que quando ele está em oposição, ele estaria aqui. Se o Sol estivesse no ângulo de cá, oposto, né, a gente estaria levando em conta que ele estaria minguante. Mas aqui ó, dá para ver que a Lua, sendo um astro mais rápido que o Sol, no movimento celeste, a gente percebe que ela está crescendo, ou melhor, ela tá minguando aqui, na verdade. Ela cresce na direção da oposição e ela mingua em direção à conjunção. Então, essa aqui é uma Lua que está minguante, né? Se ela estivesse do lado de cá, ela estaria crescente, porque estaria em direção à oposição. Aqui vocês estão vendo, né? De novo, os nomes, né, dos ciclos. Vocês estão vendo que são 8 ciclos aqui mesmo, 8 fases que estão sendo mostradas, sendo que as fases intermediárias não foram nomeadas. Mas a gente tem Lua cheia, Lua nova, Lua minguante, Lua crescente e as fases intermediárias que a gente já falou há pouco tempo. Bom, o zodíaco é o arquétipo de todos os ciclos de posições planetárias na astrologia e é a matriz na qual são modelados, em sua maioria, os significados astrológicos. No presente trabalho, trato do ciclo de lunação, que é o arquétipo de todos os ciclos simples de relacionamento planetário. Sem dúvida, é da experiência universal das fases da Lua que o conceito mais primitivo de aspectos planetários se desenvolveu na mente dos homens. E foi também o estudo do ciclo de lunação que levou ao desenvolvimento dos fatores astrológicos conhecidos como nós e rodas, né? Com o ciclo de lunação, entramos no reino da relação, um reino que a mente humana tem demorado muito para explorar. Bom, com isso a gente está vendo a história, né, de como realmente o ciclo de lunação surgiu e como que ele tem importância, né? E talvez a importância desse livro de Daniel Rudyard é tão grande que muitos consideram um dos livros entre os livros iniciais para estudar astrologia. É relativamente fácil compreender a operação de um pêndulo movendo-se para cá e para lá depois de ter sido empurrado numa direção. Das suas oscilações regulares derivamos o conceito de causa e efeito, de equivalência da ação e da reação. O ciclo anual do Sol exemplifica um tal movimento pendular à medida que observamos os sucessivos locais de nascimento e de ocaso do doador da luz durante o ano inteiro. Aparentemente, o Sol permanece o mesmo durante este ciclo, assim como a bola do pêndulo conserva sua forma enquanto oscila de um lado para o outro. Então, é bom esclarecer que realmente não há variação na forma da Lua. Óbvio que muita gente sabe disso, né? Mas não custa lembrar isso.
mesmo a gente vendo, né, a Lua com aquela forma ali mais em forma de C, em forma convexa e tal, variando em função aí que a gente está vendo o ciclo, né, no GIF animado, o ciclo em torno do Sol, né, e a Lua vai estar aí presente, fazendo parte desse processo, né, dentro de outro ciclo, girando em torno dela. Então isso vai sendo o motivo para a variação de forma da Lua, né, que é a luz sendo projetada com a sombra da Terra sobre ela também. Os 8 tipos de lunação da personalidade. Lunação do dia do nascimento. Ele começa, né, o Dani Rudyard, falando das 4 fases, nas 4 faces, vamos dizer assim, mesmo ele não chamando de faces, mas ele fala primeiro assim dos períodos, né, englobados entre a lua nova e o primeiro quarto, depois do primeiro quarto a lua cheia, da lua cheia ao último quarto e do último quarto a lua nova, mostrando que existe uma subdivisão maior de 4 e depois uma subdivisão mais como se fosse um ajuste fino das 8 fases que a gente falou nesse instante, né? Aí está aqui mostrando, né, como que é no hemisfério norte e aqui como é no hemisfério sul, né? Então aqui fica bem claro, né, que há uma diferença, que dá diferença, né? Na verdade isso aqui a gente fez essa ilustração, ela só tinha do hemisfério norte, a gente foi alterando o texto e fazendo também alterações foi essa que eu disse a vocês que eu acabei fazendo uma nova ilustração com textos novos, estava em inglês, inclusive usei textos novos para poder, em cima de uma ilustração já existente na internet, para que fique bem claro a diferença que ocorre no hemisfério norte, né, do aspecto da Lua, da variação, e do hemisfério sul. Tá? Aí, de novo aqui, né, aquela ilustração do nosso thumbnail, né, que eu até acrescentei aqui os nomes das fases, né, e os graus, né, a Lua nova, né, a 45 graus. Bom, mas vamos lá. Aí, o que ele fala sobre essas 4 fases aí, né? A primeira, da lua nova ao primeiro quarto. Neste trecho inicial, a energia é de impulso e descoberta. Predominam reações instintivas, subjetividade e uma grande vontade de expansão interior. A pessoa ou o processo nascido nesta fase busca saber o que sou e até onde pode ir, liberando vitalidade de modo espontâneo e às vezes desordenado, o que favorece criatividade, mas também confusão de valores e falta de ritmo à medida que a Lua se afasta do Sol. Aproximando-se dos 45 graus, cresce a tensão entre o desejo de crescimento e a resistência do mundo exterior, iniciando o trabalho de diferenciação que dará início à individualização. Aqui 2 coisas precisam ser chamadas a atenção aqui, né, para a gente. Primeiro que criatividade e caos é algo que andam juntos. Na fase inicial, quando a gente está tentando pensar nas coisas, elaborar, ter início de alguma coisa que está ainda na fase de elaboração, é um caos, e esse é o que essa fase reflete de alguma forma. É o início, a pessoa que está ainda aprendendo a engatear, ela se bate, cai e faz tentativa e erro, experimenta até conseguir a conquista. Então, é um pouco de uma representatividade disso, é um símbolo, essa questão da criança aprendendo, se batendo, tentando aprender a andar, por exemplo, é um símbolo bem interessante para a gente fazer referência. Outra coisa que aqui está dito é que fala-se de a pessoa ou processo nascido nessa fase. Por quê? Porque nós não estamos falando só de pessoas, empresas que surgem, instituições que são criadas, livros que são publicados, enfim, tudo isso quando você quer analisar os resultados, os efeitos, até corte de cabelo, né? Que todo mundo sabe que a fase da lua em que você corta muda muito o resultado. Bom, agora do primeiro quarto até a lua cheia. Aqui ocorre uma crise funcional. Depois do impulso inicial vem a necessidade deliberada de construir formas e superar obstáculos. A energia passa da reação para uma ação intencional, simbolizada pelo aspecto de sesquiquadratura, em que o indivíduo força decisões e rompe barreiras em nome de um objetivo cada vez mais claro. Se a luta for bem conduzida, produz amadurecimento e compreensão objetiva. Se fracassar, pode gerar desgaste orgânico ou patologias que impedem a realização plena antes da lua cheia.
Então vocês veem aí que continua havendo crise aí, né? Um processo de crescimento, um processo de borbulhar, né? É como se a gente tivesse aquele momento em que uma água está fervendo e ela começa borbulhando com borbulhas pequenas até que ela vai e começa até a evaporar. Então saiu do caos do borbulhar, que foi a primeira fase, para o caos da evaporação, aquele momento em que as coisas estão se sublimando, se transformando em ideia mesmo, para que no momento crítico ela depois se precipite e parta para voltar de novo ao estado de água, né? Esse processo de vaporização e de condensação ilustra muito bem isso, né, que a gente está falando aqui. Mas essas fases todas, na visão geral agora, de quatro faces, a gente está vendo o que essas 4 divisões significam. E eu esqueci de dizer, e esse texto me lembrou, que é importante a gente perceber os aspectos que são criados entre o Sol e a Lua. Quando a gente tem um quarto crescente ou um quarto minguante, tá óbvio para a gente que a gente tem uma quadratura, né? 90 graus entre Sol e Lua, e aí sempre vai ter uma crise, sempre vai ter um momento mais gritante aí, um processo de, não tão negativo assim, mas um processo de impulso mais forte, de tensão, que pode impulsionar a pessoa a realizar coisas num sentido de crescente ou no sentido decrescente, e às vezes o decrescente também é útil em muitas situações, quando a gente quer finalizar algo, quer dar um fechamento, enfim. O 3, da lua cheia ao último quarto. Com a plenitude lunar inicia-se a fase minguante, quando a imagem do trabalho chega à culminação e seu sentido começa a manifestar-se socialmente. A forma revelada na lua cheia pode frutificar por meio da partilha, ritos e cooperação coletiva, ou no sentido negativo, cristalizar-se e iniciar desintegração. Nesta etapa, a percepção torna-se mais poderosa e orientada para a execução da visão. Cresce o senso de responsabilidade social, mas também a possibilidade de declínio biológico ou desânimo se o propósito não for assimilado. No último, né, na última fase, a gente tem do último quarto à lua nova. Essa fase final é um novo ponto de crise e repolarização, agora voltado à percepção e à formulação de novas imagens. Energias catabólicas e tendências revolucionárias podem emergir, eliminando ídolos e preparando o terreno para uma renovação. Simultaneamente, formam-se sementes rígidas, grupos ou projetos que sobrevivem ao ciclo e plantam a ordem futura. Nos dias que antecedem a nova lunação, há propensão ao sacrifício individual ou simbólico, a lua balsâmica, que culmina com a morte ritual e a possibilidade de um novo começo na próxima lua nova. Essa fase é de grande importância. Dani Rudyard fala muito dessa fase balsâmica, muitos chamam de lua negra, outros chamam de lua escura, que a própria Donna Cunningham fala, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas é uma fase assim de finalização para começar outra finalização. É uma fase em que as sementes começam a ser cultivadas para germinarem, né, para que na lua nova elas comecem a germinar. E isso é um destaque que vocês vão ver no texto mais adiante, que realmente sempre no escuro é que isso acontece, nessa escuridão, porque sai de dentro. Se a gente associar a sombra ou o inconsciente ao lado mais transcendente do ser humano, porque é a parte que nós não conhecemos, tanto pode ser a parte instintiva como pode ser a parte intuitiva. Partes que são desconhecidas nossas, que às vezes têm atuação divina ou atuação de entidade, de seres, ou atuação do nosso eu superior, que está ali sem a gente perceber, atuando em determinada situação. E percebam que até a alegoria ou a analogia que a gente pode fazer de uma criança dentro do útero também é o momento escuro que ela sai à luz. Então a germinação acontece nesse momento escuro. A semente que está dentro da terra também tem fotofobia, precisa ser no escuro acontecer isso. E até as raízes também acabam continuando no escuro, porque as raízes são conectadas com o nosso eu profundo, esse lado desconhecido, esse lado obscuro, que é um lado que não se manifesta, mas que atua muito no processo de nossa psique, no nosso processo de manifestação, de nossa atuação. É a base da psicologia analítica, né, a psicologia junguiana. Então é interessante entender isso, perceber isso, essa relação do que aparece, do que não aparece, da parte escura da lua, da parte clara da lua, e desse lado que tem uma sincronicidade perfeita com a nossa psique, né?
Então, vamos agora aos 8 tipos, né? Então temos o tipo da lua nova, que todas as pessoas nascidas exatamente na lua nova ou dentro de 3 dias e meio seguintes à lua nova, ou seja, com a lua a menos de 45 graus de distância do Sol. Depois a gente vai mostrar um exemplo de cálculo com o meu mapa, e aí vocês vão entender como é que calcula isso e descobre qual é a fase da lua que vocês nasceram. Então, depois tem o tipo crescente, todas as pessoas nascidas com a lua de 45 a 90 graus à frente do Sol, no zodíaco, aqui a representação, né, acima. Então, tipo 3, que é o tipo do primeiro quarto ou quarto crescente, todas as pessoas nascidas com a lua de 90, faltou o grauzinho aqui, né, mas, tá aqui, 90 a 135 graus, adiante do Sol, isso é de 7 a 10 meio-dias depois da lua nova. Bom, tipo da lua corcunda, né, que é o tipo da lua gibosa, né, na verdade é crescente gibosa aqui, também o nome, né. Todas as pessoas nascidas com a lua a 135 a 180 graus à frente do Sol, portanto, alguns dias antes da lua cheia. O quinto tipo é o da lua cheia em si. Todas as pessoas nascidas por ocasião da lua cheia e durante os 3,5 dias em que seguem a ela. A lua, portanto, está de 180 a 135 graus atrás do Sol, no zodíaco, e poderíamos dizer que está correndo para encontrar o Sol. O tipo divulgador, né, que é o tipo crescente minguante gibosa, né? Todas as pessoas nascidas com a lua minguante situada a 135 a 90 graus atrás do Sol no zodíaco, astronomicamente falando, está também em uma lua corcunda, porém apontando para uma direção oposta à da lua corcunda pertencente ao hemiciclo crescente. Falando da crescente gibosa e da minguante gibosa, né? Que são simétricas, só que uma com a luz de um lado, outra com a luz do outro. Bom, tipo do último quarto, todas as pessoas nascidas com a lua minguante de 90 a 45 graus atrás do Sol, que é quarto minguante, né? Tipo da lua balsâmica, né? Então, que é também a lua escura, lua negra, etc. Todas as pessoas nascidas com a lua situada a menos de 45 graus atrás do Sol, portanto, cerca de 3,5 dias diante da lua nova. Bom, aí a gente tem aqui uma tabela, né, que mostra mais ou menos as interpretações de uma maneira sintética. Eu fiz uma síntese, usando inteligência artificial, do conteúdo que tem, né, de cada uma dessas fases, que eu trouxe aqui para não ficar muito longo, né. Quem for ler o livro vai ter mais detalhes, né, mas, por exemplo, lua nova. Esse tipo de pessoa tende a ser eminentemente subjetivo, impulsivo e emocional nas suas relações, nas suas reações ao relacionamento humano e aos processos sociais. Isso poderá produzir um estado de confusão, uma tendência para se projetar sobre os outros e sobre o mundo em geral, para viver a vida e amar como se estas duas coisas fossem sonhos ou telas para as quais deva lançar a sua imagem e frequentemente a sua sombra. Então é a fase inicial, né? É a fase que eu diria do louco, né? A fase correspondente ao tarô. Bom, aí vamos lá. Lua crescente. Aqui vemos o novo impulso para a ação ou a qualidade de atividade teoricamente liberada na lua nova, conforme ela desafia o velho numa luta mais ou menos intensa. Normalmente isso leva à autoafirmação, à fé em si próprio e em intenso desejo de superar os obstáculos no cumprimento de uma ordem intimamente sentida ou de um anseio vital. A lua crescente, né? A quarto crescente mesmo, né? Aqui é crescente emergente, né? Ou aquela primeira crescente, aquela crescente propriamente dita, vamos dizer assim, né? Aqui é a quarto crescente. No ciclo de lunação, esta representa uma época de crise na ação, inclusive, diga-se de passagem, essa é a minha, já estou adiantando, mas essa é a minha. Crise na ação, uma época de atividade administrativa enérgica. O impulso essencial na pessoa é o da construção de estruturas ou andaimes, que poderão servir para a objetivação futura de novos ideais sociais e de um novo senso de relacionamento interpessoal.
A Lua e o Sol nessa fase aí estão a 90 graus, estão em quadratura, de certa forma tem uma tensão entre elas, porque é um momento em que realmente as duas têm que atuar brigando juntas para poder conseguir construir alguma coisa, qualquer que seja o motivo ou o mote da análise que está sendo feito da Lua, que pode ser melhor definida de acordo com o signo, a casa ou os planetas que estiverem em aspecto com a Lua em si, mas de certa forma mostra aí uma tensão muito forte que vai ser somada aos conteúdos associados aos signos, as casas e os planetas, né? Bom, Lua Corcunda, né, que seria a Lua crescente gibosa. Estas pessoas tendem a dar muita atenção ao desenvolvimento da sua própria capacidade de crescimento pessoal. Elas desejam oferecer valor e significado à sua sociedade, à própria cultura ou, de um modo geral, à vida. Perguntam repetidamente por que elas trabalham no sentido do esclarecimento de questões pessoais ou socioculturais, tendo em mente algum tipo de objetivo que para elas é importante. Essa fase é uma fase que está muito próxima à lua cheia, então a pessoa sente, é como se a pessoa sentisse a aproximação da lua cheia, como se estivesse já em fim de jornada e sabe disso, e aí tem a força que impulsiona pela proximidade de algo para ser conquistado, algo a ser conseguido. Então a vida inteira a pessoa passa nesse caminhar, nesse movimento, nessa inquietação de querer realizar coisas, e isso caracteriza muito essa lua, a lua crescente gibosa. Bom, a lua cheia. Este é o período dos tipos pertencentes ao hemiciclo minguante, né, do ciclo sol-lunar, e ele põe em execução o significado simbólico da lua cheia, o ápice do ciclo, a objetividade e a percepção clara como resultado de relacionamentos interpessoais e socioculturais constituem fatores básicos do caráter, né? Na divulgadora, que é a minguante gibosa, né, um indivíduo deste tipo frequentemente age como um disseminador de ideias, como um divulgador daquilo que o impressionou mais fortemente nos seus estudos, nas suas experiências ou na sua tradição, e poderá tornar-se um verdadeiro cruzado, mas o tipo negativo pode facilmente entusiasmar-se por uma causa e tornar-se um fanático, ou então ser dominado por emoções coletivas. Está aí bem claro, né? Acabou de passar pela fase da lua cheia, mostrando a gente que há uma interpretação do contínuo, né? É uma parte de um todo. Então, acabou de passar da lua cheia, mesmo você nascendo numa lua minguante gibosa, quer dizer que você já passou por uma experiência. É como se você tivesse a sensação de que passou por uma experiência fortíssima e quer passar adiante. De certa forma, é muito bom para professores. A gente viu, eu fiz uma análise, vi muitos professores famosos da história, eles têm a lua minguante gibosa, e são as pessoas que construíram de alguma forma ao longo da sua existência, das suas vidas sucessivas, um saber, e até ao longo da própria vida daquela existência também um saber, e elas construíram porque justamente sabiam que por essa própria característica da personalidade elas teriam um momento de divulgar. São pessoas que às vezes divulgam até antes de aprender muito bem as coisas, né? Antes de estar totalmente ciente, conhecedor daquele assunto, já começa a divulgar. Mas vamos lá. Aí no quarto minguante a gente tem, enquanto o tipo do primeiro quarto representa basicamente um estado de crise na ação, o tipo desse último quarto é essencialmente caracterizado por uma tendência para sofrer de crises na consciência. Pelo menos o que parece mais importante para essas pessoas é a materialização das suas crenças ideológicas em sistemas de pensamentos definidos ou em situações concretas. Ou seja, é a fase de retorno aí, né, para a lua nova de novo. Você precipitando, você disseminando, você depois de disseminar, você tem que confirmar, você tem que ter as pessoas à sua volta que possam estar do seu lado, concordando com aquela ideia e fazer acontecer, colocar em prática, fazer as coisas funcionarem dentro de uma crise novamente, mas não uma crise de saber, mas uma crise de materializar, uma crise de dar definição, de dar um contexto àquilo, ou até mesmo de finalizar coisas que foram iniciadas anteriormente. Na lua balsâmica, né, os aproximadamente 3 dias desse relacionamento sol-lunar balsâmico representam 1/10 do total do ciclo de lunação. Na antiga doutrina hindu dos ciclos, o último 10º de um ciclo, e também, mas não de maneira tão significativa, o primeiro 10º do seguinte, constitui um estado de transição, sandhya, e poderíamos dizer que também constitui um estado de semente
Nestes últimos 3 dias do ciclo de lunação de 30 dias, o ciclo, por assim dizer, transforma-se numa semente, e esta semente irá se transformar na base da futura planta, desde que as condições para a germinação sejam adequadas. Então você vê que a fase balsâmica, que diz respeito, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui, a bálsamo, que é como se fosse um incenso que exala aquela fumaça, que exala aquela coisa assim que tipo atinge um ambiente inteiro. Então aquele momento é como se fosse uma lua desse tipo, uma lua que exala, uma lua que está tipo assim, finalizando, né? Mas assim, se escondendo, mas de alguma forma sua aura aparece de alguma maneira, e de certa forma é como se fosse um recolhimento para poder venerar a fase seguinte, o ciclo seguinte que vai se reiniciar com a lua nova. Então de alguma forma o bálsamo e o incenso é como se fosse um louvor para o ciclo que vem a seguir. Então é interessante ver todo esse processo, porque a gente entende também que são em cada fase dessas que algumas coisas historicamente no mundo aconteceram, e se vocês fizerem esse tipo de pesquisa que eu fiz também, vocês vão ver como realmente tem muitos fatos históricos que aconteceram. É só fazer o mapa certo, né? Porque você, em astrologia mundial, você tem que saber que mapa vai ser feito. Você não vai fazer um mapa para você achando que vai ter uma informação a nível mundial, né? Tem que pegar o símbolo o mapa da capital de um país para fazer referência àquele país no dia que ele surgiu, que ele foi fundado. Enfim, tudo isso são informações que vão ajudar a gente a associar a compreensão do ciclo de lunação para as interpretações que podem ser feitas para a nossa vida, para o surgimento de uma empresa, para a criação de algo novo que você está fazendo. Bom, aí a gente tem aqui a caracterização, né, um entendimento maior de como elas podem ser entendidas dentro de uma perspectiva mais ampliada. A gente fez aqui um exercício de colocar palavras-chave em cada uma dessas 8 fases, né? Lua nova, subjetividade, impulso iniciático, projeção, imaginação, visionária, espontaneidade. E alguns exemplos de pessoas dessa fase: Sigmund Freud, Karl Marx e a Rainha Vitória. Na lua crescente, autoafirmação, coragem empreendedora, né? Superação de obstáculos, fé em si, impulso expansivo. Ralph Waldo Emerson, o Franz Liszt, Louis May. O Franz Liszt eu vou até mostrar um pouco mais detalhado a história dele aqui. Louis May Alcott e J.F. Kennedy. No quarto crescente, crise construtiva, vontade organizadora, construção de estruturas, determinação, confronto com o antigo. Stalin, Baudelaire, Sostakovich e De Gaulle, a Rainha Elizabeth. Esse De Gaulle, esse dia aqui não é de conjuncional, na verdade é o nome, né? De Gaulle. Bom, eu estou entre esses aqui, né? Em parceria com esses aqui, né? Na meu tipo de lua. Lua corcunda, aperfeiçoamento, busca de sentimento, síntese intelectual, dedicação a um ideal, capacidade reveladora. Jacob Boehme, Lord Byron, Gershwin, Newton e Pasteur. Lua cheia, combinação, percepção objetivas, visibilidade pública, centralidade dos relacionamentos, realização, polarização. Goethe, Rudolf Steiner, Joana d'Arc e Krishnamurti. Lua divulgadora, difusão de ideias, comunicador missionário, persuasão coletiva, liderança ideológica, risco de fanatismo. Ted Roosevelt, Bismarck, Hitler, que não é nem risco de fanatismo, né, é um fanatismo mesmo aí. Carl Gustav Jung, né, Dante Alighieri, né, e Wagner. Quarto minguante, crise de consciência, sistematização ideológica, reformismo institucional, inflexibilidade, responsabilidade histórica. Lutero, Gandhi, Lenin, Trotsky, Mussolini, Victor Hugo, Einstein. Lua balsâmica, semente e renovação, visão profética, entrega, sacrifício, vocação transcendental, consciência de destino. Thomas Paine, Lincoln, Kant, Havelock Ellis, Papa Paulo VI. Bom, aqui eu trouxe também mais algumas contribuições de outros livros. Esse que eu mostrei para vocês de Dana Kuning, ela diz uma coisa interessante. Todos nós tendemos a reagir emocionalmente de maneira positiva ou negativa todos os meses quando a Lua está na mesma fase em que nascemos. Existem até algumas evidências de que as mulheres ovulam na mesma fase da Lua de seu nascimento. Isso é interessante para fazer um registro.
Claro que também existe o fato que todos sabem de que as mulheres que moram juntas durante muito tempo ficam com um ciclo de menstruação igual. Isso aí talvez porque a influência do ciclo das outras é muito maior do que a do nascimento, e assim vai, né? Aí, de repente, se elas têm já um ciclo próximo, aquelas que estão próximas vão ganhando força e vão puxando as outras e acabam mantendo um ciclo de menstruação, né, idêntico entre elas. Aqui mostrando, né, uma tabela que descobre as fases da Lua. Isso aqui é dentro da perspectiva da Donna Cunningham, né? Mostrando que aqui, para ela, no caso, ela tem uma associação aos signos, né? E ela faz uma associação, ela também faz uma divisão diferente da de Dani Rudyard, porque ela considera 9 fases e não 8. Mas não vamos entrar muito nesse detalhe para não confundir vocês aqui, né? Vamos lá. Ela faz associação aos planetas, mostrando como se fosse uma angulação com base no mapa original, o mapa básico, né? Bom, Dani Rudyard desenvolveu a técnica do ciclo de lunação. Ele utilizou avançados conceitos filosóficos e psicológicos, aprofundando a astrologia e libertando-a de suas raízes medievais. Não sei se isso é tão assim positivo, em alguns aspectos sim, porque muitas coisas eram primitivas na época, mas tem muitas coisas na astrologia medieval que a gente precisa reconhecer como válidas e importantes, que foram deixadas de lado. Então, eu sou sempre a favor do equilíbrio aí nessas horas, porque, afinal de contas, muita coisa foi descoberta hoje, confirmada. Esse próprio trabalho de ciclo de lunação não existia na época antiga, porque eles não fizeram esse estudo, esse tipo de análise. Então, é um acréscimo muito interessante. E aqui é uma informação de que eu já tinha dito, né, quando eu mostrei a segunda página, né, do livro original, que a última edição da Aurora Press, que é a editora original do livro Ciclo de Lunação, publicado em 1986, incluía trechos, né, essa última edição, né, 86, e Rudyard, eu disse a vocês viram lá que ele morreu em 1985, inclui trechos adicionais inestimáveis escritos pela esposa de Rudyard, Leila Rael Rudyard, a respeito do uso do ciclo lunar a cada mês, bem como a respeito da Lua progredida durante a vida toda. Se você sentir vontade de aprender mais sobre a astrologia e principalmente sobre a Lua, o ciclo de lunação é um excelente começo. Outro clássico que deve ser mencionado é Heaven Knows What, de Grant Levy. Eu trouxe aqui para vocês já num vídeo lá atrás um kit que era escrito por Grant Levy, que é esse livro exatamente, Heaven Knows What, mas que ele foi depois transformado em um kit com a consultoria de Liz Green, né? Mas é um livro que é clássico, antigo, que muitos astrólogos aprenderam a partir, muitos astrólogos famosos que escreveram muitos livros aí, aprenderam astrologia por esse livro, que é um livro que faz justamente a interação entre Lua e Sol, e até ascendente também, e faz uma combinação desses três elementos como sendo os mais importantes para uma análise mais direta da personalidade, e como essa combinação pode ser de grande importância, não analisando cada um separado, a posição deles separadamente, mas eles todos com suas posições dentro de uma análise maior. As interpretações de Dani Rudyard das fases lunares aplicam-se à natureza emocional e aos padrões de reação das pessoas nascidas nessas épocas. Então, é importante entender que existe tanto a importância com relação ao fator emocional, a natureza emocional, mas também os padrões de reação. Por isso que a personalidade vai entrar aí, porque nessa hora a relação Sol e Lua vão ser pontos fortes para como o eu se manifesta na interação com as pessoas e como a gente age em relação ao mundo, como o nosso corpo, como a gente manifesta através do nosso corpo, porque a Lua está totalmente relacionada ao corpo, enquanto o Sol está totalmente relacionado ao espírito, e aí Mercúrio seria a alma interagindo entre esses dois aí, né, e pensando com a mente, etc. Mas a gente tem aí uma boa interação que liga o nosso transcendente ao nosso imanente, né? Bom, a Lua minguante, isso aqui são duas informações que eu quis trazer, porque são diferentes pensamentos que ela traz em relação ao que Dani Rudyard trouxe,
E porque Dani Rudyard considera tanto essa lua minguante aqui como essa lua escura como lua balsâmica. E aí eu trouxe uma informação extraída do livro aqui de Dona Cúnica, que eu achei válido, faltou até as aspas aqui, né? Rudyard não mencionou essa fase como um tipo distinto, talvez porque ele se dilui gradualmente no grupo seguinte. Aqui a lua está 2 signos atrás do Sol, num elemento complementar, fogo com ar ou terra com água. Assim, as reações e necessidades emocionais estão em harmonia com o senso básico do eu. É interessante entender isso, porque essas interações de fases, né, lua crescente e minguante, cada fase dessa, ela também vai estar estabelecendo relações entre os elementos que vão estar acontecendo nos signos em que elas ocupam. Então isso também é preciso ser analisado, porque a astrologia é muito complexa e precisa você juntar todas as informações, porque quando você não junta, você vai ter uma informação ainda deficiente. Você só consegue uma informação completa quando você faz uma integralização dos ensinamentos, uma integralização dos dados, dos fatos, das relações que existem, todas as relações que existem, né? Lua escura ou negra, lua balsâmica para Dani Rudyard também, né? Então, no escuro da lua, o período de 2 dias em que a lua não é visível, ela está num signo antes do Sol, ou no mesmo signo, né, ainda atrás do Sol, e não adiante dele como na lua nova. Dani Rudyard chama esse grupo de balsâmico, representando o período de germinação da semente que brotará na próxima lua nova. Todas as sementes germinam no escuro, antes de crescerem sobre a terra. Então, veja, isso eu até falei já, né, para vocês, mas é interessante entender isso aí. Bom, aqui eu trouxe o meu mapa, né, com todos os dados dele aqui, né, para vocês verem, e a relação do Sol e da Lua. O Sol está aqui, tá vendo? A Lua está aqui. E aí é importante a gente fazer o cálculo, eu mostro aqui para vocês o cálculo. Se a minha Lua está em 6 graus e 10 minutos de Capricórnio, o Sol em 25 graus e 53 minutos de Leão, eu pego o seguinte, eu faço o seguinte, a Lua está aqui, o Sol está aqui. Então eu tenho mais assim, além do signo de Leão, que eu tenho já o ângulo dele aqui, né? Eu tenho mais 30 graus de Virgem, 30 graus de Libra e 30 graus de Escorpião. Aliás, e mais 30 graus de Sagitário. Então, contando esses 4 signos aqui, cada um com seus 30 graus, a gente vai ter o quê? Vai ter 120 graus, não é isso? Num total aqui, entre o signo em que está a Lua e o signo que está o meu Sol. Aí o que eu faço? Eu pego, aqui tem 30 graus no total, e eu tenho 26 graus até onde o Sol está, na sequência do zodíaco. Então eu tenho que achar essa angulação que tem aqui, ó, pequena, entre a posição do Sol e o início da cúspide do 0 graus de Virgem. Então o que eu faço? 30 menos 25,53, que é o número de graus do Leão. Então vai dar 4,7, 4 graus e 7 minutos, né, que eu tenho aqui de ângulo, que é esse 4 graus e 7 minutos que estão aqui. Com os 120 que eu já acrescentei aqui, ó, dos 4 signos, né, que estão entre o Sol e a Lua, então eu tenho 120 aqui, e mais os 6 graus e 10 minutos da própria Lua em si, que vão estar acrescentando aqui. Então, em outras palavras, eu tenho 120 aqui no total, tenho 4 graus e 7 minutos aqui da subtração que eu fiz aqui, e mais 10 graus e mais 6 graus e 10 minutos aqui da Lua. Então eu somo esses dois, né, dá 10 graus e 17 minutos, e depois eu somo aqui com 120, dá 130 graus e 17 minutos. Aí eu vou na tabela e vejo lá, naquela sequência que eu mostrei antes, né, de angulação que tem em cada uma. Então, se a Lua está a 130 graus e 17 minutos à frente do Sol, a Lua, portanto, está em fase quarto crescente ou crescente do primeiro quarto. Palavras-chave: crise, ação, construção. Já falamos anteriormente, então eu só trouxe palavras-chave aqui porque já tínhamos falado os significados. Então, se não entenderam, por favor, falem no comentário que a gente pode esclarecer melhor isso, mas eu tentei aqui deixar o mais claro possível, mostrando a somatória
né, e que vai ajudar a gente a perceber. Porque no fundo, o que eu preciso saber é o ângulo que existe entre essa posição e essa posição. E como eu tenho aqui 30, 30, 30, aqui já tem 120, aí eu faço uma subtração de 30 menos o 25 daqui, para achar esses 4 que estavam aqui, e pego os 6 graus da Lua, somo tudo e acho a diferença que é de... Claro que tem que lembrar que é somatória de ângulo, então a gente tem que ter esse cuidado aí de somatória de ângulo para achar a diferença que existe entre o Sol e a Lua. Está adiante, né, porque a Lua é mais rápida, então ela está aqui na frente, né? Se ela estivesse passando do oposto, né, passando dos 180 graus, ela estaria aqui, ó, nesse processo de... Porque entendam que o oposto, que, vamos dizer, se a Lua, quando a Lua está no oposto, ela está a Lua cheia. Então, por isso que ela é crescente e não minguante. Quando ela passa do oposto, ela começa a ser minguante, porque quando volta aqui, quando a Lua fica em conjunção com o Sol, ela é Lua nova. Então, ela justamente, uma obscurece, na verdade, a pessoa não enxerga a Lua porque não tem a luz do Sol batendo nela, ela é obscurecida pelo Sol. Enfim. Bom, breve interpretação. Com o Sol a 25 graus e 53 minutos de Leão e a Lua a 6 graus e 10 minutos de Capricórnio em quarto crescente, a dinâmica central é a de uma crise de ação que exige transformar impulso criativo e identidade, Leão, em estrutura, né? Responsabilidade e resultados concretos, Capricórnio. A tensão entre necessidade de expressar-se com autenticidade e brilho pessoal e a cobrança interna por maturidade, disciplina e reconhecimento por mérito. Essa fase pede decisões firmes, trabalho consistente e coragem para assumir responsabilidades que sustentem o propósito solar, mesmo quando isso implica renúncias emocionais ou esforços prolongados para consolidar o que se quer construir. Claro que é uma síntese da síntese, né? Me identifico muito com o que está aqui, mas, obviamente, teriam várias coisas a serem destrinchadas aí em função da relação que o Sol estabelece com os outros planetas e que a Lua também estabelece com os outros planetas, a posição, a casa e os signos de cada um dos dois. Tá? Bom, agora eu trouxe isso aqui para vocês entenderem que, da mesma forma que a gente pode fazer as fases da Lua, a gente pode fazer também as fases dos planetas. Então aqui, ó, todos os astros que estariam crescentes em relação ao Sol, a Lua, tá vendo, que a gente já viu, aí temos o Mercúrio, Urano, Plutão, Netuno e Lilith, todos eles em relação crescente, né, em posição crescente, e aqui Vênus, Marte, Júpiter, Quirón e Saturno, em posição decrescente, e saber se eles estão decrescentes ou crescentes em relação ao Sol é importante também como interpretação. Haja visto os estudos depois do que Dani Rudyard trouxe para a gente, isso virou uma coisa de grande importância também para analisar. E outra coisa que não podemos deixar de falar, a relação de cada planeta um com o outro também tem fases. Então, se a gente quiser estabelecer, pegar pelos ângulos de cada um, a gente vai ter a fase crescente, minguante, do mesmo jeito que a Lua, pegando aqueles mesmos ângulos, a gente tem as mesmas relações de crescente e minguante, cheia e nova, que a gente vai ter, que a gente tem com a Lua, a gente tem com todos os planetas entre si. Pronto, aí a gente tem aqui o que Joanne Wickenburg e Virginia Meyer falam. Parece haver uma relação direta entre a quantidade de sombra sobre a face da Lua e a quantidade de consciência presente na atividade do indivíduo. Não queremos dizer que isso tenha algo a ver com o nível ou qualidade de consciência. Simplesmente estamos dizendo que algumas pessoas atuam mais rapidamente baseadas na intuição ou no instinto e outras agem mais efetivamente na percepção plena em experiências passadas, presentes em sua memória consciente. Isso aqui é uma observação minha, né? Para entender que essas experiências passadas não são necessariamente de outras encarnações, mas todas as que estão presentes, né, no consciente. E principalmente essas, porque as das vidas passadas estão inconscientes. Lua nova para as primeiras e lua cheia para as últimas, né? Então, com a consciência desenvolvida, o indivíduo da lua nova é verdadeiramente intuitivo e idealista, enquanto a pessoa de lua cheia faz escolhas e relacionamentos baseada na realização consciente do significado em sua vida. A base racional por trás das fases
é a de que as respostas da Lua são condutores da consciência do Sol. Como uma lente, os hábitos, emoções e lembranças focalizam a consciência de qualquer nível e a expressam nas coisas às quais você dedica sua atenção, na maneira de se relacionar na vida do dia a dia. Quanto mais luz refletir, mais consciência é refletida e você fica mais ciente de tudo que aconteceu antes e de como isso se relaciona ao presente. O que não podemos esquecer é que o que existe de inconsciente em nós também tem uma função e é muito importante. Então não entenda que tudo que é consciente é positivo e tudo que é inconsciente é negativo. Não. É muito importante também o que o inconsciente traz para a gente de benefícios, mesmo a gente não percebendo, porque a gente faz coisas boas também inconscientemente e nem sempre, nem tudo que é inconsciente é sombrio. Muita coisa inconsciente também é positiva, porque até as coisas que nosso eu espiritual mais profundo, nosso Atma, nosso Self faz, são inconscientes também, e muitas delas são positivas para nós. Um exemplo deles é o sonho. Alguns sonhos nossos são mensagens importantes para a gente crescer espiritualmente, e muitos arquétipos que aparecem de forma fantasiosa, ou de forma em visões também são informações inconscientes que são muito positivas. E na vida da gente, a gente tem a participação do nosso inconsciente de formas muito positivas também, não só negativas. Bom, aí a gente tem aqui uma síntese de os planetas em relação ao ciclo de iluminação. Sol, propósito, vitalidade, identidade, fonte de energia, impressão central. A Lua, estruturação, receptividade, ciclo emocional, distribuição de energia, molde orgânico. Mercúrio, mente, comunicação, assimilação, adaptação intelectual, processamento de informação. Vênus, valor, charme, afetividade, magnetismo social, harmonização material. Marte, impulso, ação, agressividade, coragem, afirmação energética. Júpiter, expansão, otimismo, oportunidade, crescimento social, confiança no destino. Saturno, limite, estrutura, disciplina, responsabilidade, karma, forma duradoura. Urano, ruptura, inovação, originalidade, mudança súbita, emancipação coletiva. Netuno, sonho, idealismo, inspiração espiritual, dissolução de formas, participação coletiva. Plutão, transformação, poder profundo, regeneração, controle oculto, intensidade decisiva. Então, somado a tudo que a gente já falou das fases da Lua, esses planetas com suas palavras-chave, seus significados, vão ser combinados para a gente entender como é que pode ser feita essa interpretação, né? O caso de Franz Liszt é um exemplo bem interessante que a gente pode citar agora, em que ele tem o Sol a 270 graus e 41 minutos de Libra e a Lua a 190 graus e 54 minutos de Sagitário, né? E aí, assim, ele diz: desenhamos o nosso mapa Sol lunar, porque isso é texto do próprio Dani Rudyard, né? Colocando primeiro o Sol à esquerda da roda, né? Aqui, tá vendo? Ele colocou no ponto zero aqui o Sol, como se fosse o marco zero de Áries, né? Então, assim, dividindo a circunferência em 4 setores iguais. A Lua cai no primeiro setor, porque a lunação de aniversário de Liszt ocorreu durante o primeiro quadrante do ciclo de lunação, estando a Lua a 52 graus à frente do Sol, aspecto sextil. Então a gente vê aqui a Lua, tá vendo? A 52 graus do Sol. Então aqui você vê justamente como que ele acaba criando um esquema da relação dos ciclos de lunação, sempre colocando o Sol aqui a 0 graus nesse ponto aqui, e aí tem as interpretações específicas que ele fala no livro. Não vamos aprofundar aqui, mas você entende aqui como é que se utiliza, né, quando se faz um mapa de lunação. Bom, usando o simbolismo da lunação associada ao grande ciclo precessional, Dani Rudyard afirma que vivemos numa fase balsâmica, iniciada por volta de 1844, em que se semeia a era vindoura, a era de Aquário, processo que se desenrola por etapas históricas. 3 dias de 71 anos, né? Dias entre aspas, né? Porque obviamente é simbólico. E se expressou tragicamente nas guerras do século XX como uma convocação do futuro. Defende-se uma nova autoridade baseada em obra comprovada
e alegria criativa, não em transcendência mística, e afirma-se que o desafio é integrar o caminho instintivo da lua nova com o caminho consciente da lua cheia. Apenas indivíduos que cultivem essa plenitude, aceitando o sacrifício, transformando o passado e irradiando luz, poderão ajudar a gestar a nova forma social e espiritual que a época exige. Então veja como existe também uma fase no processo, no ciclo precessional, e que é interessante a gente entender isso dentro de uma visão mais ampla. Aqui temos alguns pouquíssimos slides sobre esse livro Os Luminares, de Liz Green e Howard Porter, que diz o seguinte: a lua simboliza os ritmos corpóreos, emocionais e a ligação com o mundo do cuidar, suas fases, nova crescente, quarto crescente, crescente gibosa ou corcunda, cheia, minguante gibosa ou divulgadora, quarto minguante e balsâmica, marcam sinteticamente começos, sementes, desenvolvimentos, frutificações, culminações e declínios, integrações, dinâmicas que se repetem mensalmente e que podem ser lidas tanto psicologicamente quanto como ativadores de eventos quando caem em casas ou pontos natais. Ela não divide assim nas 8 fases, não. Eu que coloquei para poder não confundir mais a cabeça de vocês, hein? A lua progredida percorre cada signo em cerca de 2,5 anos, de modo que lunações e progredidas, novas cheias progredidas, assinalam anos importantes de frutificação ou recomeço. Ao mesmo tempo, as lunações em trânsito, novas cheias mensais, ativam casas em sequência ao longo do ano, sendo um bom recurso para mapear temas mensais por casa. Ela falou luas novas e cheias aí, porque fica mais fácil, né? Porque são as mais fortes e gritantes que marcam pontos chaves, mas todas as fases podem ser analisadas e a interpretação que se faz dessas fases é uma coisa tão interessante e como bate perfeitamente com os acontecimentos de maneira sincrônica, né? As lunações mais potentes são os eclipses, quando a lunação se alinha com os nodos, que tendem a ativar planetas e ângulos natais, amadurecendo trânsitos e progressões longos. Tipicamente ocorrem 2 pares por ano, 2 solares, 2 lunares, e são marcos para transformações visíveis. A prática recomendada é sempre verificar em que casa a lua nova cheia cai e quais planetas natais ela aspecta. Isso mostra se a lunação vai tocar, sobretudo, temas internos, emoções, vínculos, ou externos, eventos, encontros. O Sol, por sua vez, representa o princípio do desenvolvimento, o herói e a consciência emergente. Na leitura dos ciclos, o Sol configura a direção de crescimento e o sentido de propósito que a lunação pode ajudar a ativar ou desafiar. A integração Sol-Lua, conjunções, oposições, bem como o eixo nodal, é o núcleo do ciclo de lunação. Analisar conjunções, oposições entre a Lua progredida ou em trânsito e o Sol natal progredido é essencial para entender quando o ciclo aponta para combinações, testes de identidade ou frutificação emocional. Rastreie 1. As luas novas cheias mensais e a casa ativada. 2. As luas progredidas e seus anos chaves, novas cheias progredidas. 3. Eclipses e lua e sua conexão com pontos natais. E 4. A qualidade solar, o propósito partido do indivíduo que dá direção à energia lunar. Essa combinação é o mapa operacional sugerido para trabalhar ciclos de lunação em leituras psicológicas e preditivas. Apesar das aspas, não são exatamente com as palavras dos 2 autores, mas uma síntese do que eles disseram nesses livros. Trouxe aqui para vocês que nesse livro também de Lindsay Squire, Bruxaria e Astrologia, ela fala também dos ciclos, de lunação, e não vou ler todos para não ficar mais longo ainda o vídeo, que já não está curto, mas vocês podem ler aí com calma, que vai estar bem visível para vocês, e perceber como ela corresponde exatamente o que está lá no livro de Dani Rudyard, Aqui ela mostra também as ilustrações, tá vendo? No caso aqui, a lua crescente, ela está com a informação da visão do hemisfério norte, mas tudo bem, de qualquer forma a gente é só inverter, o pensamento aqui. Aqui eu trouxe um mapa da lua nova, agora desse ano,
uma lua nova que vai acontecer a 18 de janeiro de 2026. Eu trouxe isso de um vídeo Previsões de 2026, Astrologia Tradicional com o Célio Barros. Eu vou deixar o link na descrição, mas eu trouxe aqui uma síntese disso, né? Porque no dia 18 de janeiro desse ano vai acontecer uma lua nova em Capricórnio. Provavelmente quando você vê esse vídeo ou está muito perto ou já passou, mas assim, a lua nova em Capricórnio, que vocês sabem que a lua em Capricórnio está em detrimento, né? Inclusive a minha está em Capricórnio, por isso que eu até trouxe também de qualquer forma o exemplo do meu mapa. Então ela está em exílio, né? Então, no mapa astral do Brasil, que é construído a partir de Brasília, né? Então, Capricórnio é o exílio da Lua, então já é uma coisa que não é muito interessante. Ela está aqui, a Lua nova, tá vendo? Sol e Lua juntos aqui. Planetas próximos do Sol, mas não conjuntos, ou seja, eles estão próximos do Sol, antes do Sol, a menos de 17 graus, menos de 17 minutos de distância, então eles, a mais de 17 minutos de distância, então eles não podem ser considerados com o efeito Casimir, que quando eles estão a menos de 17 minutos, o Sol reativa aqueles planetas, dá vitalidade, realça aqueles planetas. Mas estando a mais de 17 minutos, que é o caso aqui, eles estão em combustão, ou seja, ofuscados pelo Sol. O Sol é muito mais forte, destruindo, de certa forma, queimando eles, né? Então isso já é negativo, porque os planetas que estão em combustão aqui, dentro da astrologia clássica, tradicional, a gente tem Mercúrio e Marte, que estão aqui, né? E eles estão em conjunção com uma estrela chamada Trebellium, que é uma estrela que está relacionada a acontecimentos que crescem, dão a aparência de que vai tudo bem, vai acontecer tudo bem, depois cai. Então, algo que pode acontecer no começo desse ano aqui já em relação ao Brasil, em relação ao poder do Brasil, porque está afetando justamente Marte, que é o representante do governo, né, que se é um mapa do Brasil, então de certa forma ele está representando o governo porque está aqui bem dentro da casa 10, né? Então o regente de Áries é Marte, então ele está atuando com um processo de detrimento aqui de Marte, acontecendo justamente com o que é o governante, né? Então, esse processo de detrimento está acontecendo no representante do governante, porque Marte é o regente do signo que está aqui na casa 10, né? E também Mercúrio, que é representando os inimigos ocultos, porque está na casa 12. Então, a gente vai ver que o Mercúrio é regente de Gêmeos. Então, a gente tem ele aqui também um representante, né, do inimigos ocultos, aqueles que fazem coisa por detrás. Então pode ser uma representação de golpe, ou alguma coisa assim de traição de pessoas dentro do governo, por ser o regente do signo da casa 12, então que está associado a isso. Então isso foi uma interpretação que o Célio Barros fez, e que se vocês quiserem ver mais detalhes é só pegar o link aí na descrição. E eu achei muito interessante, porque estava associado à questão de uma lua, né, uma lunação, que é a lua nova, acontecendo no dia 18 de janeiro, que está bem perto, nosso ano começando, e já informações assim que podem ajudar a gente a entender um pouco sobre a lua. Vamos ver se realmente alguma coisa acontece, e isso ajuda até, eu espero que não, né, mas ajuda a gente a compreender melhor a interpretação que pode ser feita, que deve ser feita dentro dessa perspectiva maior, né? Então, gente, esses são os livros que a gente utilizou, né, e que a gente traz aqui para poder esclarecer a vocês. Se vocês quiserem aprofundar, vocês podem recorrer a eles. Obviamente eu não fiz uma visão completa de tudo, ainda pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo, falando um pouco das aplicações, e também falando mais da utilização em em mapas progredidos, utilizar também esses conceitos para a roda, junto com a roda da fortuna, que ajuda também a complementar, porque a roda da fortuna e o ciclo de lunação tem tudo a ver, está tudo muito relacionado, certo? Então, pessoal, se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações todas as vezes que a gente trouxer conteúdos como esse no nosso canal de cultura esotérica, certo? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.